Olá, alunos e alunas do cursinho Cidadania, eu me chamo Carlos Henrique e nesta 10ª aula de História a temática é justamente sobre cidadania. Eu irei fazer alguns apontamentos sobre a história da cidadania, né, na cultura ocidental, desde a antiguidade, passando pela modernidade até os dias atuais, né, no caso brasileiro. Bom, inicialmente, né, cidadania é compreendida como sendo uma condição e qualidade de ser cidadão. E o cidadão, ele tem certos direitos fundamentais, como sendo direitos civis ou individuais, direitos políticos e direitos sociais. Na atualidade, no Brasil, vigora a Constituição de 1988, né, que garante esses direitos para aqueles que são cidadãos, assim como eu e você. Né, que são aquelas pessoas que nasceram no Brasil ou então que se naturalizaram, né, depois de um tempo. Entretanto, gente, é importante destacar algumas características a respeito desse conceito. Na verdade, não características, problemáticas, como a questão de um certo estatuto de inclusão e de exclusão no que diz respeito à cidadania, e isso é muito característico ao longo da história. Por exemplo, na Antiguidade Clássica, grega e romana, né, grega e romana, a cidadania é restrita a grupos sociais privilegiados, né? Na Grécia e na Roma, inicialmente, a cidadania era compartilhada por homens proprietários de escravos de terras, que eram também cidadãos das cidades-estados, e era exclusiva às cidades-estados, sendo então proibido dos estrangeiros e dos povos colonizados a cidadania terem direito de participar da política, assim como as mulheres também eram excluídas. Vamos lembrar, e é extremamente importante conhecer a estrutura social e a organização política das sociedades que nós estamos estudando para compreender a questão da cidadania. Né? Em Roma também era assim. Temos que lembrar que na antiguidade esses povos, né, essas civilizações, Grécia e Roma, eram civilizações imperialistas, ou seja, elas colonizavam outros povos e outras culturas. Elas eram sociedades escravistas e eram sociedades de estrutura familiar patriarcal, né, excluindo, né, da vida política as mulheres, os estrangeiros e os escravizados, né? Na modernidade, o tema e a questão da cidadania, ela tem uma nova configuração, uma nova ressignificação à luz do pensamento liberal e à luz do pensamento iluminista, né? A cidadania, ela é instituída, né, nos grandes fenômenos revolucionários da burguesia, né? A grande temática, por exemplo, do 2º ano que se estuda sobre as revoluções burguesas e a crise do antigo regime. O antigo regime é caracterizado pela estrutura ainda feudal da Europa durante os séculos que a gente chama de Idade Moderna e Idade Contemporânea, que são os séculos entre o século XV até o século XVIII, havendo esta certa inflexão, essa certa mudança com as revoluções burguesas, notadamente 3 revoluções burguesas. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, que aconteceu no final do século XIX, na verdade ao longo do século XVII, e as 2 grandes revoluções que influenciaram e que ainda marcam a nossa estrutura política, as nossas instituições hoje, né, como foi a independência dos Estados Unidos, né, e a formação da República Presidencialista dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, ambas no final do século XVIII. Bom, esse foi um movimento, né, que, né, no caso da independência dos Estados Unidos, foi a primeira independência, a primeira ruptura de uma colônia, né, de uma metrópole, de um império, que era o Império Britânico, europeu, né, e que se constituiu ali a Constituição, a condição de cidadão e uma nova ordem política feita por esses cidadãos. E no caso da Revolução Francesa, há uma grande inflexão na Europa, e isso foi extremamente marcante em todo o sistema político europeu do momento, que foi uma mudança de súdito, né, aqueles que eram chamados, né, considerados franceses, eles deixavam, segundo o ideal dos deputados revolucionários, aqueles que
guiaram a Revolução, eles deixariam de ser exclusivamente súditos do rei e se tornariam cidadãos que teriam direitos civis e individuais de liberdade de credo, ou seja, de crença, de religião, de religiosidade, de expressão das suas ideias e direitos políticos de participação nas decisões dos rumos da nação, né? Diferentemente da antiguidade, que era exclusivo, o direito político era mais forte, né? Mais evidente, né? Entretanto, assim como na antiguidade, a cidadania era algo restrito, e um ponto muito elucidativo é a questão do voto censitário, que era o voto com base na renda. E isso dá sentido ao título, né, ao tópico, grande tópico, Revoluções Burguesas. A burguesia ela já estava enriquecida e poderosa com a questão econômica. E nesse contexto de revoluções, ela se consolida também o seu poder no âmbito da política. E isso provoca, claro, exclusões, né? Entretanto, o ideal, né, de liberal e estas revoluções legaram a essas nações que se formaram aí no século XVIII e ao longo do século XIX também, constituições, né, baseadas nessas ideias liberalistas de igualdade, de liberdade, isto perante a lei. E que os grupos excluídos reivindicaram é justamente isto, justamente a inclusão deles, porque já havia uma base ideológica, uma doutrina de pensamento que permitia esta inclusão a eles, né? Gerava uma grande contradição no discurso liberal e no discurso da burguesia, né, como classe social hegemônica na política e na economia da época. Bom, e esses grupos sociais foram responsáveis também por algumas inovações nos direitos, como foram os direitos sociais conquistados ao longo do século XIX e também ao longo do século XX, que eram direitos direcionados a grupos sociais específicos e que se baseavam, né, principalmente nas condições de trabalho, né, a luta por condições de trabalho dignas, condições também de educação e saúde e aposentadoria para esses grupos minoritários, né, que eram excluídos, como os trabalhadores operários, trabalhadores do campo, como as mulheres que estavam excluídas deste movimentos revolucionários burgueses, ainda sob grande influência do patriarcado, né? Nesses movimentos, a mulher ainda vista como incapaz, né? E deveria ficar à tutela do homem, seja do pai, seja do marido, não é? Ela não tinha a sua autonomia e independência, né? O que é rompido, né, com a contemporaneidade, com as sucessivas mobilizações e revoluções liberais ao longo da contemporaneidade. Bom, gente, eu gostaria agora de entrar no mérito da questão da cidadania no Brasil. A primeira vez que se pensa e se define oficialmente a cidadania no Brasil foi após a independência do Brasil ante ao Império Português, em 1822. E posteriormente se outorgou, o imperador Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição no Brasil, que foi a Constituição de 1824, extremamente marcada pelo ideal liberal, e no Brasil teve uma grande reverberância apenas em grupos privilegiados, né? Ela é marcada por um certo elitismo nas suas questões dos direitos civis e nos direitos políticos, né? Os direitos sociais não haviam nesse início do século XIX no Brasil e também ao longo do século XIX, né, em relação à Constituição. Eles não havia assistência do Estado brasileiro ao longo do século XIX e só foi surgir significativamente durante o governo Vargas. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, né, no fim da aula, que já está se aproximando. Bom, e o Império se constituindo, né, com a monarquia e o imperador, né? Há uma confusão entre império e monarquia, mas eu não vou entrar no mérito agora. Gente, sobre a grande caráter exclusivo também da cidadania nesse período. O voto censitário também estava instituído e o Brasil teve um passado colonial extremamente marcado pelo escravismo e pelo mandonismo dos grandes proprietários de terra, os chamados latifundiários. E isso se propagou no Império e se propagou também na instituição da República, em 1889, né, como vocês
devem ter estudado. Bom, outro fato importante que também é bem característico e bem marcante na história da cidadania do Brasil, no que diz respeito aos direitos políticos, né, foi a lei que proibia votos analfabetos. Bom, ao longo do século XIX não havia nenhum empecilho legal para os analfabetos votarem. Isso, na verdade, nem se cogitava o voto dessas pessoas, justamente pelo extremo elitismo do sistema político brasileiro, né? Entretanto, em 1886, né, a Assembleia dos Deputados do Império votou, né, a proibição dos votos analfabetos, e esta lei perdurou ao longo da história republicana até a década de 80, né, e foi abolida 100 anos depois, oficialmente, né, e definitivamente, com a promulgação da Constituição de 1988. Bom, e agora, para finalizar a aula, eu gostaria de fazer alguns apontamentos sobre a história republicana no Brasil. A República é instituída, como eu já falei, em 1889, e há duas características, né, que foram marcantes, que foi a não mudança da estrutura social do país, né, e o grande autoritarismo que nós podemos evidenciar nos diversos golpes de Estado que houveram ao longo da história republicana, como foi a própria instituição da República, como foi o golpe de 1930, né, onde o Getúlio Vargas chega ao poder. E o caso do Vargas é extremamente interessante e extremamente também marcante nas questões do Enem. É importante pensar, né, o governo Vargas, né, que ficou no poder, né, na chamada Era Vargas, né, de forma autoritária, principalmente com o Estado Novo, né, é importante pensar sobre os direitos trabalhistas, né, e os direitos sociais, que foram de fato grandes avanços feitos pelo governo Vargas, entretanto, com a falta de autonomia e a suspensão dos direitos, né, desses direitos que eu já venho destacando, devido à ditadura. Vargas foi um ditador, né? E posteriormente, com o golpe de 64, né, que os militares, o golpe civil-militar, entretanto a ditadura foi feita, né, por militares, generais do exército, ao longo de 21 anos eles ficaram no poder, e depois de instituído o AI-5 em 1968, foi suspenso os direitos políticos de grande parte daqueles que foram eleitos. Foram feitos, gente, por exemplo, censura, tortura, exílio, né, a proibição do direito de habeas corpus, muito importante para a vigência de um sistema que respeita os direitos das pessoas, dos cidadãos do seu país. E esta conjuntura autoritária, ela teve fim, né, não absolutamente, claro, mas de forma significativa com a promulgação da Constituição de 1988, extremamente rica, né, nesses 3 direitos que eu citei anteriormente. Entretanto, né, é importante destacar, como destaca, né, como fala um importante historiador e cientista político no Brasil, o José Moreira de Carvalho, que há no Brasil ainda hoje uma cidadania no papel e uma cidadania no cotidiano, né? Há diversos empecilhos que fazem com que o nosso exercício da cidadania, dos nossos direitos, eles sejam deturpados, né? E eu gostaria, para finalizar a aula, eu gostaria de destacar, por exemplo, as desigualdades sociais e econômicas do nosso país, que reverberam até hoje, né? E que marcam a vida de inúmeras pessoas, a minha, a sua e grande parte dos cidadãos. Bom, para finalizar a aula, gente, eu gostaria de desejar para vocês bons estudos, e o Enem já está se aproximando, e que vocês deem esse último gás, né, até a prova, e eu desejo sucesso na prova para vocês. E até a próxima. Valeu, gente.